Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha agora sobre você e sobre toda a sua família, amém? Glória a Deus, eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, olha, eu estou muito empolgado, estou muito cheio de expectativa, porque eu sei o que Deus vai fazer aqui hoje. Se você colocar em prática tudo que eu vou te passar aqui, que são coisas simples, mas que vão fazer diferença na sua vida, aí você pode ter certeza, nunca mais você será a mesma pessoa. Você vai ter um propósito na sua vida, você vai ser mais feliz, mais abençoado, você vai ter ânimo para começar o seu dia, para finalizar o seu dia na presença de Deus. E sabe uma coisa que eu percebo, irmãos, com muita frequência? Que a maioria dos cristãos, eles se sentem frustrados, porque eles até acreditam que Deus pode fazer algo, eles até acreditam que eles podem ser, sim, pessoas de Deus, mas estão sempre falhando, sempre caindo. Muitos têm uma vida dupla, é verdade. Muitos pregam uma coisa e vivem outra totalmente contrária, totalmente diferente. E aí então vem a decepção, vem a tristeza, eles se arrependem, prometem 1000 coisas para Deus, mas logo eles caem de novo nas mesmas tentações. Eu vou te mostrar aqui hoje o que está faltando na sua vida. E digo mais, não é a oração que está faltando, porque talvez você já está orando aqui comigo na oração da manhã, oração da noite. Talvez não seja também a falta da leitura bíblica, porque você lê a Bíblia, mas eu te pergunto, do que adianta você ler a Bíblia, você orar, você fazer jejum, ir em campanhas de oração, vigílias, se nada está mudando no seu dia a dia, na sua vida diária? Então, o que Deus colocou aqui no meu coração é muito forte, irmãos, e eu tenho certeza, veio do Espírito Santo, veio do coração de Deus, porque existe um desejo muito grande no coração de Deus para que a gente realmente experimente a herança que Ele já conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Lembra daquela música da Ludmilla Ferber que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos que Deus já preparou para nós, irmãos, é direito nosso. Então nós devemos tomar posse. E como que eu faço para tomar posse? Será que é só eu declarar palavras boas? Ou então, esses dias, uma moça até falou para mim: pastor, eu venho orando tanto pedindo um carro, que esses dias eu mirei num carro lá na rua, eu queria muito aquele carro. Eu cheguei assim de fininho, olhei para os lados e pus a mão em cima dele. E ela falou assim: eu profetizo um carro igualzinho a esse, vai ser meu um dia. E aí eu falei: irmã, eu concordo com você, eu acho que você está certa. A gente tem que profetizar mesmo. Muitas coisas, aliás, todas as coisas que eu vivo e experimento hoje é porque eu profetizei lá no passado. Eu declarei para o mundo espiritual ouvir que aquilo já era meu por herança, que Deus iria me dar na hora certa. Mas aí eu falei para ela o seguinte: o que você está fazendo para ter esse carro que você está orando? Aí na hora ela assim olhou, ela pensou, Ué, pastor, não tinha pensado nisso. Pois é, minha irmã, você agora tem que fazer a sua parte, concorda? Imagine, por exemplo, irmãos, um outro caso aqui. Imagine que alguém quer muito um emprego, quer muito assim melhorar de vida, ganhar um dinheiro, e aí então a pessoa, sei lá, dá 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, essa pessoa acorda, ou seja, já acordou tarde, E aí a pessoa pensa assim: eu acho que eu vou digitar aí, vou fazer um currículo. E aí quando vê, ela olha no relógio, vixe, já é 11h30 da manhã. Nossa, meio-dia, vou almoçar. Depois eu mando esse currículo. Aí vai passando o tempo, quando a pessoa pisca os olhos, já é de noite. E aí sabe qual é a oração da pessoa à noite? Ela ora assim: Deus, me dá um emprego, Senhor. Abre uma porta de emprego para mim. E aí no dia seguinte é a mesma coisa. Por quê? Deus não vai fazer por ela o que ela tem que resolver. Deus não vai enviar um anjo ali para escrever um currículo, para mandar nas empresas. Deus não vai pegar um anjo assim, que vai pegar no braço da pessoa e vai empurrar ela para fazer alguma coisa. Não é assim que funciona, irmãos. Precisamos entender as leis espirituais que regem a nossa vida, que deveriam governar a nossa vida. Então, eu vou te trazer aqui alguns ensinamentos. Eu vou te contar também um testemunho meu, porque eu acredito que a gente tem que tem que pregar algo que a gente está vivendo, que a gente já viveu, amém? Então,
Eu estou aqui hoje para ser um instrumento. Eu só peço isso a Deus, que eu seja apenas um vaso nas mãos dele para te abençoar. Eu sinto um carinho tão grande, irmãos, por vocês, por mais que eu não os conheço ainda pessoalmente, e ainda se a gente não conhecer nesse mundo, eu creio que nós vamos nos encontrar na eternidade com Jesus, e aí lá nós vamos ter tempo de sobra para falar das grandezas de Deus, da bondade, do amor, da fidelidade do Senhor, e principalmente nós vamos estar o tempo todo adorando a Ele, né? Mas enfim, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem um péssimo costume de achar que tudo que vem de Deus, tudo que Deus prometeu, vai cair de bandeja na nossa mão, vai cair no nosso colo. Não é assim que funciona. Eu vou te mostrar que precisa ser conquistado. E eu vou te mostrar aqui hoje exemplos práticos na Bíblia de como você vai fazer isso, tá bom? É só você colocar em prática e depois nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus que nos dê a força, a capacidade, a sabedoria necessária para a gente fazer o que tem que ser feito. Aleluia? Então, antes de começar, só quero pedir rapidinho para você clicar no botão inscrever-se, que está aqui embaixo do vídeo. Ative o sininho da notificação que vai aparecer aí do lado. E aí você seleciona a opção todas, para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Tenho certeza que você vai crescer muito espiritualmente estando aqui junto comigo, não por causa de mim, mas por causa da palavra de Deus, que é poderosa, ela é viva e eficaz para mudar a sua vida, amém? Então vamos começar. Irmãos, como eu estava falando para vocês, existe um perigo muito grande de eu e você, que já somos cristãos, nós cairmos no comodismo, nós começarmos a orar muito e fazermos pouco. E isso, irmãos, é mais comum do que a gente percebe. Quantas pessoas hoje, elas oram bastante, muito mais do que nós, mas elas praticam pouco aquilo que elas oram, aquilo que elas leem na Bíblia. E como eu disse para você, eu vou contar um breve testemunho meu e depois eu quero ler para você uma passagem que, olha, você vai ficar impressionado de ver o quanto a Bíblia, ela traz respostas para a nossa vida. Mas então, como eu estava dizendo, né, eu me converti com 18 anos. Eu já contei várias vezes o meu testemunho aqui no canal. E antes de eu me converter, eu queria muito ser hippie. É sério, eu queria viver de artesanato, eu queria passar o dia todo fazendo pulseirinha, fazendo colar, desenhando, fazendo aqueles gnomos, fadas, bruxos de durepox, sabe? Eu gostava disso, irmãos. Esse era o meu hobby, sabe? Eu ficava o dia inteirinho escutando Zé Ramalho, Raul Seixas, ao mesmo tempo eu era roqueiro. Resumindo, eu gastaria aqui horas contando a minha história, né? Mas quando eu me converti, eu comecei a orar para Deus, pedindo que Ele mudasse a minha vida por completo. Eu não queria ser só um frequentador de igreja, sabe? Eu não queria só esquentar o banco da igreja. Eu queria ser um cristão de verdade. Eu queria experimentar milagres. Eu queria ser usado por Deus. Eu queria, então, que Deus fizesse uma revolução na minha vida. Só que aí, irmão, sabe o que aconteceu? Nessa área do trabalho, eu não queria mudar, porque eu não tinha muita vontade de trabalhar, sabe? Eu queria viver assim, o dia a dia, sem muita preocupação, sem ter a preocupação de ter que ganhar muito dinheiro. Eu não tinha ambição na vida, eu não tinha essa ambição de querer ter um carro, uma casa. Eu queria viver com a roupa do corpo e olhe lá, sabe? Mas, irmãos, à medida em que eu fui crescendo com Deus, né? Deus foi mudando a minha vida por completo. Ele foi me santificando, eu abandonei o pecado, eu abandonei a vida de pornografia que eu tinha e tudo mais. E então um dia eu comecei a falar com Deus o seguinte: Deus, eu tô percebendo que não tá certo eu ficar sem trabalhar, porque eu preciso ser um exemplo aqui dentro de casa. Eu era o único evangélico, né, irmãos, na minha família. Hoje Deus já tem feito uma obra linda, salvado pessoas da minha família. Mas eu me lembro que eu era sozinho e eu pensava, não tá certo isso aqui. Eu preciso trabalhar, eu preciso dar o exemplo. Eu preciso ser um homem batalhador que conquista as coisas também. Irmãos, foi então que eu fiz uma oração e eu falei: Deus, abre uma porta de emprego para mim e principalmente coloca vontade no meu coração de trabalhar, porque eu não tenho essa ambição, eu não tenho essa vontade. Irmãos, sabe o que aconteceu? No dia seguinte, o meu pai me acordou bem de manhãzinha, era umas 7 horas da manhã, ele começou a me chamar e ele queria fazer uma proposta para mim. Olha, naquela hora eu já imaginei que meu pai ia me chamar para trabalhar. Eu fingi que eu estava dormindo, é sério. E aí meu pai falou o seguinte: olha, eu vou te pagar tanto, mas eu quero muito que você trabalhe comigo numa cidade e tal. Irmãos, naquela hora a proposta que meu pai fez foi muito boa.
Irmãos, naquela hora, quando meu pai falou o valor que ele poderia me pagar, que hoje, daria talvez R$ 1.500 por mês, eu não me lembro muito bem. Mas enfim, aquilo foi o suficiente para eu levantar da cama e eu aceitar aquela proposta, sabe? Deus trabalhou de uma maneira perfeita. E então, eu comecei a trabalhar com meu pai e nunca mais parei. Sabe, hoje eu não tenho preguiça. Se existe uma coisa que eu não sou é preguiçoso, e você também não pode ser preguiçoso, porque isso dá um péssimo testemunho. Mesmo que você esteja apertado, eu sei que as coisas não estão fáceis para ninguém, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que procurar realmente uma solução, e não adianta você enganar as pessoas à sua volta, dizendo que você está dando o seu melhor, sendo que muitas vezes você só está empurrando com a barriga e enrolando o tempo, porque afinal de contas ninguém vai ficar te vigiando o tempo todo, sabe? Mas irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: eu era preguiçoso, eu era vagabundo, vamos assim dizer, eu não queria trabalhar de jeito nenhum, irmãos, mas aí Deus, Ele teve misericórdia de mim, e a partir daquela proposta que meu pai fez, eu comecei a trabalhar com ele. Graças a Deus eu fui conquistando as coisas através do meu esforço, mas foi Deus que me capacitou, é claro. Mas eu estou aqui para te falar uma coisa: você pode ter a promessa de Deus sobre você, o favor dele, mas se você não mexer os pauzinhos, irmão, Deus não vai fazer. Deixa eu te explicar uma coisa. Lá no livro de Josué, capítulo 18, a Bíblia conta uma situação que é muito parecida com a vida de muita gente aqui hoje. Deixa eu te explicar. A Bíblia conta que o povo de Israel já tinha conseguido entrar na terra prometida, eles já tinham vencido aquelas batalhas pesadas. Lembra da batalha de Jericó? Que as muralhas caíram depois que eles rodearam ela por 7 dias? Pois é, agora eles já estavam lá dentro, mas aí aconteceu um negócio curioso. 7 tribos do povo de Deus ainda não tinham tomado posse daquela parte que era deles. Eles estavam ali, eles estavam acampados, comendo e bebendo, mas eles estavam vivendo como se eles não tivessem um lugar fixo para morar. E olha só o que Josué disse para essas pessoas. Eu quero ler para você. Josué capítulo 18, versículos 3 ao versículo 4, diz assim: Então Josué perguntou aos israelitas: Até quando vocês esperarão para tomar posse do restante da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo. Eu vou enviar eles para percorrer a terra e fazer um relatório de cada região, conforme a herança de cada tribo, e depois eles voltarão até mim. Olha que coisa forte, irmãos. Josué não perguntou assim, até quando Deus vai demorar para entregar essa terra? Não, irmãos, ele perguntou assim, até quando vocês vão esperar para tomar posse dessa terra? Então presta atenção, irmãos, porque Deus, ele já tinha entregado a terra. Já estava tudo garantido. Então o problema não era falta de poder lá no céu, era falta de coragem para eles avançarem aqui na terra, amém? Eles estavam muito bem acomodados ali, sabe? Mas eles estavam deixando o terreno deles jogados às traças, estava cheio de mato, com os inimigos em volta. Não era tempo de baixar a guarda, era tempo de tomar posse o mais rápido possível. E sabe o que isso ensina para nós hoje, irmãos? Que não adianta ter a promessa de Deus se você não se mexer. Muita coisa que a gente fica pedindo em oração não precisa de mais jejum, não precisa de mais campanha na igreja, precisa disso que Josué falou para o povo: levantem-se, tomem posse, amém? É isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque quando a gente olha aqui, a gente percebe que Josué mandou eles se organizarem, mandou eles fazerem um relatório, estudarem o mapa, e ele ensinou o povo a colocar a fé em prática, porque a fé sem obras é morta, amém? E eu sei que muitos de vocês devem estar pensando aí: pastor, mas eu já orei tanto, pastor, eu leio a Bíblia, porque parece que nada anda na minha vida. Pois é, irmãos, às vezes a gente está igualzinho àquele médico que deu alta para uma pessoa, sabe? Imagina só, você estava doente, aí você fez o tratamento, o remédio funcionou e o perigo passou. Aí o médico olha para você e fala assim, pode ir para casa, meu filho, você está curado. Só que agora vem aquele grande desafio, né? A pessoa precisa ter disciplina. Ela tem que mudar os hábitos alimentares, ela tem que mudar aquilo que ela vai comer, ela tem que começar a fazer um exercício leve, tem que começar a cuidar da rotina. E se a pessoa vive só comemorando a cura, mas ela continua vivendo como se estivesse doente, com o tempo o problema volta, entendeu, irmãos? E a culpa então não foi do médico e nem do remédio, foi da pessoa que não ocupou aquele novo estado de saúde que ela recebeu.
Irmãos, é Deus falando com a gente aqui, porque muitas coisas que nós estamos pedindo em oração, a gente não está querendo entrar na guerra para conquistar, entendeu? Isso serve para o seu casamento, serve para a área financeira, serve para o seu ministério. Não adianta, por exemplo, você dormir pedindo saúde a Deus e acordar de manhã comendo pão branco, entupindo seu corpo de açúcar, de farinha. Irmãos, a saúde é uma coisa que se conquista todo dia. Só que decidir se cuidar é uma escolha, entendeu? Você tem que lutar com todas as forças que você tem hoje. E eu preciso te explicar uma coisa também que é muito importante você saber. A Bíblia diz que nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos uma herança espiritual. E agora nós temos o Espírito Santo, mas você não vai conseguir viver a sua vida de santidade de forma automática. Você tem que fazer a sua parte, você tem que vigiar, você tem que parar de ficar entrando nesses sites que você sabe que vão te levar para o pecado, amém? Talvez você vai ter que desinstalar esse TikTok, esse Instagram, porque você sabe que isso aí está te levando para o pecado. Ou você vai ter que disciplinar o seu corpo através de um jejum. Você tem que jejuar. Então, irmãos, não vai vir de mão beijada. E quando a gente fala aqui sobre Israel, às vezes a gente acha que é uma coisa muito distante, né? Algo que não acontece na nossa vida. Mas eu quero te mostrar aqui agora, no Novo Testamento, que o próprio Jesus deu uma ordem muito clara para os discípulos antes dele subir ao céu. E depois eu vou te explicar para você o que aconteceu depois, para você entender que todos nós, irmãos, podemos cair nesse perigo de sermos acomodados, de decidirmos viver para nós mesmos e pararmos de fazer a vontade de Deus. Olha só o que Jesus disse em Atos capítulo 1, o versículo 8, lembrando que aqui Jesus já tinha morrido na cruz, ele tinha ressuscitado e agora ele apareceu para os discípulos. E ele disse assim para eles: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Amém? E a gente sabe, né, irmãos, que a promessa aconteceu de verdade lá no dia de Pentecostes. Eles receberam o poder, eles ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e Deus operou muitos milagres e principalmente muita salvação aconteceu ali. Mas aí, irmãos, eles fizeram uma coisa que a gente gosta de fazer muito, sabe? Eles começaram a ficar estagnados, parados lá em Jerusalém. Era bom demais estar ali, porque a igreja não parava de crescer, eles comiam juntos todo dia, é isso que a Bíblia diz, eles repartiam o pão e a presença de Deus era algo que dava para sentir. Eles estavam vivendo um tempo maravilhoso, estava tudo perfeito. Só que, irmãos, lembra que o plano de Deus não era para que eles ficassem em Jerusalém? Deixa eu ler para você aqui o versículo, ó. Jesus dizendo, então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Irmãos, só que aí aconteceu um detalhe. O povo só queria ficar em Jerusalém. Eles não queriam ir para os outros povos. E como a igreja se acomodou naquele conforto de Jerusalém, Deus permitiu que acontecesse um negócio muito ruim para empurrar aquele povo para fora. Porque eu não sei se você sabe, mas o nome igreja significa eclesia, que é o quê? Chamados para fora. Ou seja, uma igreja foi chamada para conquistar, alcançar outros povos. E hoje, quando a gente olha para muitas igrejas, irmãos, não tem batismo, ou seja, pessoas não estão se convertendo, é sempre os mesmos que estão ali. Irmãos, precisamos pedir a Deus que nos dê ousadia, coragem, para ganhar outras pessoas para Jesus, amém? Então vamos continuar aqui, ó. Lá em Atos capítulo 8, o versículo 1, diz que aconteceu uma perseguição. Olha que interessante. Naquele dia, uma grande perseguição começou contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e de Samaria. Olha que interessante, irmãos. E olha o versículo 4, diz assim, ó. E os que haviam sido espalhados anunciavam as boas novas por onde iam. Amém? Olha que mistério, irmãos. Se eles tivessem ido por vontade própria, eles teriam ido com calma, eles teriam ido devagarzinho, do jeito deles, no tempo deles. Mas, irmãos, como eles não foram por obediência, Deus permitiu uma grande perseguição para que eles começassem a se espalhar. Ou seja, o que parecia uma derrota, que era a perseguição, era na verdade a ferramenta que Deus usou para fazer aquela promessa se cumprir. E muitas vezes esse deserto que você está passando hoje, sabe, esse aperto no seu peito, é o empurrão de Deus para você finalmente abandonar o pecado,
abandonar aquele relacionamento que você sabe que não veio de Deus, para você tomar posse de um chamado que Ele já te entregou. Aleluia, glória a Deus. Então nós já vamos orar, mas eu quero que você reflita aí onde você está, porque eu sei que muitos estão querendo coisas grandes. Muitos de vocês têm pedido a Deus por algo maravilhoso e grandioso, e Deus pode fazer. Só que Deus, Ele precisa confiar em você nas coisas pequenas, antes de colocar você sobre o muito. Amém? Lembra que eu falei lá no começo que nós precisamos entender as leis espirituais, a maneira como Deus trabalha? Pois é, Jesus mesmo disse: seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Glória a Deus. Então não adianta você ficar orando muito, buscando muito a Deus, mas no dia a dia você não vigia. Como eu disse, você fica entrando naqueles sites pornográficos, ou então você não tem a mínima coragem de bloquear essa pessoa no WhatsApp. Essa pessoa que você sabe que toda vez que você conversa com ela, você acaba caindo em tentação. Ou então uma amizade que te leva para longe de Deus. Irmãos, se nós não formos fiéis no pouco, Deus não nos colocará sobre o muito, porque Deus não pode colocar em posição de governo, de autoridade, pessoas que ainda não se decidiram, pessoas que ainda são fracas, pessoas que ainda vivem caindo e caindo, mas nunca mudam de vida. Então, peça para Deus te ajudar, amém? Se você continuar fugindo dessa luta, você vai perder o lugar que Deus reservou para você. Então não deixe que o conforto, que o comodismo, que esse bem-estar que você sente hoje seja um empecilho para você alcançar todas as promessas de Deus para a sua vida. Amém? Se essa palavra tocou o seu coração, se você sente que precisa sair desse lugar onde a sua vida está travada, deixa aqui nos comentários. Escreva assim, Deus falou comigo hoje e eu vou avançar. Ou então escreva: eu precisava dessa palavra hoje. Aleluia! Então nós vamos orar, feche os seus olhos e no final da oração, por favor, compartilhe com seus amigos, familiares. Vamos espalhar para pessoas que a gente ama o verdadeiro evangelho que está na palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela tua presença que está aqui no nosso meio. Apesar da distância, nós estamos conectados, unidos no mesmo espírito, na mesma fé. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está muito acima de toda e qualquer religião. O Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, mas ao mesmo tempo o Senhor é o nosso Pai, o Pai nosso que estás no céu. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama a tal ponto de não deixarmos da maneira como as coisas estão. Ó Senhor, nós te louvamos, Pai, porque a tua presença dentro de nós é a maior riqueza que alguém pode ter nesse mundo. E nós já temos o Espírito Santo, mas muitas vezes nós ignoramos a voz dele, muitas vezes nós agimos em desobediência. Pai, por isso nesse momento eu coloco diante de ti a vida de cada irmão e cada irmã que está ouvindo essa mensagem. Tem muita gente aqui, meu Pai, que está se sentindo cansada, com a vida travada, igual aquele povo de Israel que já tinham a promessa, eles tinham a chave na mão, mas eles não acreditavam que eram merecedores, eles não tomaram posse, meu Pai. Ó Deus, quantas pessoas hoje estão paralisadas pelo medo, elas não têm coragem de dar o primeiro passo. Senhor, nós te pedimos coragem, Pai. Tira agora, meu Deus, todo o desânimo, toda essa preguiça espiritual. Oh Deus, eu sei que tem pessoas aqui que estão oprimidas pelo inimigo, porque elas deram brechas através do pecado, elas deram espaço para o inimigo, mas Senhor, eu repreendo agora todo o mal contra a vida dessas pessoas, toda essa perturbação na mente, toda essa opressão maligna que vem oprimindo, trazendo cansaço, depressão, sentimento de morte, de tristeza. Em nome de Jesus eu repreendo agora. Senhor, ao mesmo tempo essa pessoa está renunciando agora. Oh, meu querido, minha querida, fale em voz alta aquilo que você quer renunciar, faça por amor e obediência a Deus. Aleluia. Pai, essa pessoa agora está tomando essa decisão, meu Deus. Essa pessoa não quer mais continuar nessa vida de pecado. Elas não querem mais ficarem chorando e se lamentando, deixando que o ano passe e essa pessoa continua na mesmice, nessa vida derrotada. Senhor, traga mesmo, Senhor, uma mudança hoje, Pai. Eu sei que essa pessoa agora está se sentindo inquieta, ela já não tem tido paz há muito tempo, meu Deus. Ela encosta a cabeça no travesseiro e o sono não vem.
parece que ela está fugindo do Senhor. Deus, nesse momento, Pai, tem misericórdia dessa pessoa, Senhor. Quantos agora estão me ouvindo e eles estão doentes fisicamente, estão com o corpo debilitado, porque eles estão desobedecendo, eles não estão assumindo o chamado que o Senhor tem para eles. Quantas pessoas não obedecem nos mínimos detalhes, não perdoam os seus inimigos, não param de fazer fofoca, não param de criticar. Ó Deus e meu Pai, o teu povo muitas vezes está ferido, com muitas feridas que não se cicatrizam, justamente porque não estão em obediência à tua palavra. Mas hoje, meu Pai, nós tomamos posse do perdão. Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Ó Senhor, nós cremos que lá na cruz do Calvário, Jesus, o Senhor se entregou por nós. Foi dolorido, foi terrível, foi o pior castigo que alguém poderia sofrer, viver debaixo da maldição do pecado. E ali na cruz, Jesus, eu sei que o Senhor assumiu o nosso castigo, aquilo que nos traria condenação. O Senhor foi condenado em nosso lugar, o Senhor sofreu o castigo que nós merecíamos. Ó Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sangue derramado, obrigado pelo teu Espírito Santo enviado. Ó Senhor, como é bom ter o Espírito Santo dentro de nós, como é bom podermos caminhar na luz, na presença do Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. E não deixe, meu Pai, que a gente morra no deserto, que a gente viva reclamando, mas nos ajude a tomarmos atitude em nome de Jesus. Ó, meu querido irmão, minha irmã, eu quero te dar a oportunidade agora de você entregar o seu coração para Jesus. Talvez pela primeira vez, você está aqui me acompanhando há muito tempo, mas você ainda não decidiu se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. Eu quero te convidar agora, é só você repetir essas palavras com sinceridade, amém? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu me rendo ao Senhor. Eu entendi agora que sozinho eu não posso continuar. Eu não posso mais viver longe de Ti, Jesus. Hoje eu posso estar no fundo do poço, mas eu creio que se o Senhor entrar no meu coração agora, a minha vida vai mudar completamente. Por isso, Jesus, perdoa os meus pecados, me tira dessa vida travada e me ajuda a ocupar os planos que o Senhor tem para mim. Eu te recebo hoje como meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, Jesus. Eu quero estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Em teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Ó meu Deus, eu entrego nas tuas mãos agora a vida deste homem e desta mulher. Pai, começa uma nova obra mesmo, Senhor. Que essa pessoa nunca mais, Pai, ela retroceda, ela olhe para trás, mas que ela possa se levantar como filho e filha amada do Senhor. Ó meu Deus, que esta oração, Pai, não seja só uma oração, mas que o Senhor faça com que ela se espalhe para todos os cantos do Brasil, fora do Brasil. Eu sei que o Senhor tem usado aqui a internet, eu sei que o Senhor está usando a tecnologia. Eu sei, meu Pai, e cada pessoa que abrir essa oração no celular, no computador ou na televisão, que o Espírito do Senhor, Pai, possa tocar essa vida, possa tirá-la dessa opressão e dessa vida de escravidão. Ó Deus, em Teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente.
elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.